Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 15 desse texto. Eclesiastes 3, versos 1 e versos 15, diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versos 15 fala assim: O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Amém. O que é já foi, e o que vai acontecer com você também já foi, sabia? E Deus vai fazer se renovar todas as coisas na sua vida. Vamos estar orando pela palavra dessa noite? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que nós temos, Senhor, de estar na tua casa, no teu templo, ó Pai, te adorando. O Senhor é o único digno de toda adoração nesse lugar, ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui, sedentos de ouvir a sua voz nesse momento, Pai. Ó Deus, me usa como instrumento do Senhor, para poder dizer aquilo que o Senhor deseja dizer, ó Deus. Ó Pai, abençoe também todas as outras igrejas que nesse momento estão te cultuando. Abençoe o irmão Carlos Henrique lá em Cariri também, que está levando a sua palavra, Pai. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, que nesse momento, nós como servos seus, ó Pai, ovelhas do teu pasto, possamos nos desprender de tudo e meditar somente na tua palavra nesse momento, Pai. Guarde o nosso coração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Lembrando que na quarta-feira nós estamos falando sobre o terreno do nosso coração. Já foi a primeira mensagem, nós temos mais 3. Não falte, eu sei que meio de semana é complicado, muitos trabalham, mas se você não está trabalhando no período do culto, venha aprender do Senhor, tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Texto de Eclesiastes 3, 1 e versículo 15. O autor aqui diz que tudo tem um tempo determinado para acontecer, e que no versos 15 fala que Deus, o que passou já foi, e o que vai acontecer também já foi. É por isso que o tema da nossa meditação da palavra de Deus hoje é que nada surpreende a Deus. Nada pode surpreender o teu Deus. Surpresa é coisa nossa. Quero que os irmãos entendam que surpresa é uma coisa do homem. Nós ficamos surpresos com as coisas. Às vezes problema nos acontece e nós ficamos surpresos. Meu Deus, como isso aconteceu? Às vezes nos falta um dinheiro metade do mês. Meu Deus, eu não me programei para isso. A doença vem, ataca, a gente fala, meu Deus, nessa hora, como isso pode acontecer? Mas Deus nunca é surpreendido. Nós entendemos também que o tempo é uma coisa criada por Deus para nós, porque nós temos um Deus que é fora do tempo. Nós falamos sobre isso na quarta-feira também. E é interessante que determinada vez um pastor estava pregando uma escola dominical, e aí ele perguntou para o seu auditório: alguém determina aí, alguém explica como que a gente pode determinar o que é o tempo? E aí um jovenzinho levantou e falou o seguinte: pastor, é o seguinte, tempo eu entendo que é algo criado por Deus para que nada aconteça no mesmo momento. E ele falou: excelente definição de tempo. O nosso Deus não tem tempo. O nosso Deus é atemporal. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vamos viver, já aconteceu no plano de Deus. Mas Ele permite com que tudo aconteça na nossa vida dentro de uma linha chamada tempo. É por isso que nós ficamos surpresos com algumas coisas que às vezes dão errado. Mas para Deus aquilo já estava no seu tempo. E é importante que nós entendamos, porque aonde que eu encontro isso na palavra de Deus? Quando Deus chega para Noé e fala para ele assim: você não sabe, você não é carpinteiro, você não é nada, mas você vai construir uma grande arca. E ele diz assim: como que eu vou fazer isso? Ele diz: eu já tenho todas as medidas. Você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque isso eu já planejei para acontecer. E vai acontecer do jeito que eu quiser, e não do jeito que você quiser, não é? Siga o meu plano que vai dar certo. Nós vemos também na vida de Moisés. Na vida de Moisés é chamado e Moisés diz assim: Deus, eu sou pesado de língua.
eu não sei como que eu vou chegar na frente de Faraó. Deus diz, quem diz que é você que vai falar? Eu vou colocar as palavras na sua boca. Você vai falar aquilo que eu quiser que você fale. Deus já tinha as palavras corretas para que Moisés se pronunciasse na frente de Faraó. Um Deus que já tem tudo programado sobre a nossa vida. Esse é o nosso Deus. Se nós pensarmos em Jesus, gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Em Apocalipse capítulo 13, versos 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Aquele Jesus que foi crucificado pelos romanos, aquele Jesus que foi negado pelos judeus, ele já havia sido morto no plano de Deus antes que o mundo existisse. É esse Jesus que nós servimos. Deus nunca é pego de surpresa, e é por isso que Deus já havia planejado a morte do seu único filho pelo nosso pecado, porque Jesus já sabia, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Não foi uma surpresa para Deus aquele pecado original. É por isso que o plano inicial já estava feito antes da fundação do mundo. Mas nós dizemos: puxa vida, coitado de Jesus. E que bênção que Jesus se entregou pelo nosso pecado, nos abrindo o caminho de volta para o céu. E Jesus disse: seja feita todavia a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque nada surpreende ao nosso Deus, mas se nada surpreende ao nosso Deus, o que eu posso fazer para administrar bem as surpresas que a vida nos coloca? O que nós podemos fazer? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o meu Deus sabe, o que eu posso fazer para administrar bem isso? Para entender o plano dele, que é acima do meu plano. Jó capítulo 42, versos 2. Nós vemos a história de Jó, um homem que padeceu muito. Mas nesse versículo de Jó 42, versos 2, Jó vai nos dizer o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum sequer dos seus planos pode ser impedido. Nada do que Deus planejou para a sua vida pode ser impedido. E daí Jó, entendendo isso, nos leva a entender também que não basta para que nós entendamos e passemos bem pelas adversidades dessa vida, pelas surpresas dessa vida, é preciso conhecer o Deus que planeja tudo. Não só conhecer os planos de Deus, mas conhecer o Deus que planeja também. E Jó conhecia muito bem aquele Deus que estava planejando a vida dele. E ele diz: olha, eu tinha planos maravilhosos, eu não tinha planos de perder tudo que eu perdi. Você acha que Jó tinha plano de perder tudo que ele perdeu? De bater um raio e matar todos os filhos dele? De perder toda a riqueza que ele tinha? Não estava no plano de Jó. Mas o texto de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, fiel e reto, e se desviava do mal. Esse era Jó. E todo esse perfil de Jó fez com que ele entendesse que o plano do mestre era maior do que o plano dele. Amém. E aí ele diz o seguinte: Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo podes. Eu tive muito dinheiro, eu tive muitas riquezas, a minha família era abastada, mas eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Quando nós chegamos a esse patamar da nossa vida espiritual, irmãos, nós começamos a conhecer o Deus que está planejando a nossa vida, o Deus que já planejou o seu amanhã, e que dando certo ou dando errado, Deus está planejando o seu amanhã. É interessante
nós entendemos que Jó tinha uma coisa que às vezes nos falta e nos falta muito. Eu falei sobre isso na escola dominical de manhã também. Uma coisa chamada intimidade com Deus. Como isso faz falta na vida do cristão. Se você quer conhecer a Deus, é necessário ter intimidade com esse Deus. O que faz você ter intimidade com alguém? Conhecer esse alguém, ouvir esse alguém, escutar o que agrada esse alguém. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós devemos, para ter intimidade com Deus, Senhor, isso te agrada. Senhor, isso não te agrada. Pai, é isso que o Senhor espera de mim? Não é? Então é a sua voz me dizendo. Nós precisamos ter intimidade com Deus, a mesma intimidade que Jó tinha com Deus. Quando nós chegamos na intimidade com Deus, nós entendemos que nada o que Deus planeja dá errado. Nada o que Deus planeja dá errado. Mas como assim? Eu passei por determinado problema e isso aí me afligiu, está me afligindo muito. Isso é para você crescer. O Senhor, Ele quer modelar o seu coração, o seu caráter, as suas características de cristão. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que sejam a imagem do Filho que o enviou. Não para ser a imagem do Eduardo bonitinho, do Gustavo bonitinho, mas para ser a imagem e semelhança de Jesus. E se para isso você tiver que passar por tribulação, por angústia, assim você vai passar. Mas para o seu melhor, para o meu melhor. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos passando por um eterno processo de melhoria para a glória de Deus. É interessante nós pensarmos, em todos os momentos, Deus está planejando a minha vida. Deus está modelando a minha vida. E Ele não perde o controle de nada. Mas é importante também nós entendermos o que está escrito em Gênesis 22, verso 5. Em Gênesis 22, verso 5, conta uma história muito linda de alguém que confiou em Deus num momento muito difícil da sua vida. Imagine você, Deus chega para você e fala assim: Eliezer, eu vou te dar um filho, esse filho vai ser uma bênção para essa nação. Ou então, neto, olha, eu desenhei para a sua vida aquele emprego que você nem espera. Só que logo em seguida, Deus pede de volta. E aí, como entender o plano de Deus dentro desse processo? Só se você o conhecer muito bem. E Moisés conhecia Deus muito bem, tinha uma intimidade muito grande com Deus. E aí nós vemos nesse texto, Moisés olhando para aqueles homens, depois de caminhar alguns dias até o local do sacrifício. E aí chegando aquele local, depois que Abraão chega naquele local, ele chega e diz assim: olha, Senhor, eu conheço muito bem, eu tenho uma intimidade muito grande com o Senhor. Eu falei Moisés, né, irmãos? É Abraão, tá? Perdão, é Abraão, não é Moisés não. E Abraão chegando naquele local, ao pé daquele monte, deixa ali os seus comparsas ali, os seus vassalos, seus ajudantes, aqueles que ajudaram a levar a madeira para o sacrifício, aqueles que ajudaram a levar o cutelo, tudo, e fala assim: olha, vocês fiquem aqui. E aí surge esse texto: e disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé que esse homem tinha. Eu acho que é uma fé que às vezes falta em nós, de crer que Deus está cuidando da promessa que Ele mesmo fez.
Em Mateus 28:20, o próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E aí, o que impede de nós acreditarmos que Ele está conosco? É a fé. Mas Abraão tinha essa fé guardada no seu coração. O meu Deus me prometeu esse Isaac. E Ele vai me devolver esse Isaac. E a fé que Abraão tinha não era que Isaac, que ia aparecer um cordeirinho bonitinho no meio dos gravetos. Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Olha a fé que Abraão tinha. Eu vou meter a faca no pescoço do meu filho, mas Deus vai fazer ele tornar a vida. Abraão tinha plena convicção que Deus iria trazê-lo à vida novamente. Sabe, irmãos, às vezes nós duvidamos de um Deus que é todo poderoso. E não, por essa dúvida, nós não desfrutamos de uma surpresa de Deus. Abraão subiu aquele morro sozinho com seu filho para o sacrificar. E quando chega no local do sacrifício, a fé inabalável de Abraão fez com que ele recebesse de Deus uma grata surpresa. Um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. É importante nós entendermos que tudo está debaixo da autoridade de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de Deus. Você já pensou que o seu ganha-pão, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu serviço amanhã está debaixo da autoridade de Deus? Deus é autoridade sobre você por inteiro, sobre eu por inteiro. Deus é autoridade sobre a nossa vida. E quando nós entendemos que tudo o que acontece está debaixo da autoridade dele, nós começamos a desfrutar da fé que Abraão teve. A fé de entender, Deus, eu já ouvi a sua voz lá atrás, e o Senhor tinha me dito que esse menino que eu estou levando para sacrificar agora seria uma bênção para a nação. O Senhor não é Deus que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é por isso que eu creio que, independente do que acontecer nessa caminhada até o final desse cume do monte, o Senhor vai dar um jeito. Deus, Ele tem planos maravilhosos para nossas vidas, irmãos. Mas eu quero trazer uma outra verdade sobre um Deus que não é pego de surpresa. E essa verdade a gente encontra em Efésios capítulo 1. Versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quero dizer aos irmãos que Deus já desenhou esse culto aqui antes da fundação do mundo. Deus já sabia que nessa noite você estaria aqui. Deus já sabia que nós estaremos aqui o cultuando. E já nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha lá sonhado com a vida da Gabi, a vida do Luizinho, da Bárbara, a sua, a minha vida. Ele já sabia que nós estaremos aqui nesse culto hoje, o cultuando. O versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, um Deus que planejou antes de tudo acontecer.
Um Deus que planejou antes da fundação do mundo a vinda de Jesus. Um Deus que planejou antes da fundação do mundo a nossa adoração a Ele hoje aqui. E é por isso que não é surpresa para Deus nós estarmos aqui hoje. Pode ser que seja surpresa você ver um irmão aí que faz tempo que não aparece, ou então, hoje nós não temos nenhum visitante, né? Mas, de repente, aparece um visitante. Na quinta-feira nós estávamos em Tariri, e aí apareceu uma visitante lá, totalmente surpresa. Ela está lá, uma jovem japonesa. Ela sentou lá e ela fazia assim com as mãos e toda aflita. Depois da mensagem ela se acalmou e foi surpresa para nós que estávamos ali, mas não foi surpresa para Deus. Deus já havia planejado a ida dela naquele lugar para ouvir a palavra dele. E Deus já tinha planejado hoje você vir aqui para ouvir a palavra dele também. A chuva caiu, mas não impediu você de estar aqui, porque tudo isso já tinha sido desenhado pelo seu Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em Atos 8:26 um Jesus Cristo, um Espírito Santo que traz salvação a um eunuco. O Espírito Santo diz assim a Felipe: olha, vai a uma estrada, que lá vai estar um homem, e lá ele está tentando entender a palavra de Deus, vai lá e explica para ele. O Espírito Santo já sabia, Deus já sabia que aquele homem precisava entender a palavra. E Felipe foi enviado. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Olha só, irmãos, um Deus que ainda no seu plano maravilhoso nos procura para a salvação. Um Deus ainda que nos dá chance de encontrá-lo para resolver os nossos problemas. Um Deus que se abre para nós, para que nós alcancemos refúgio verdadeiro. Esse é o nosso Deus. Mas nós vemos também em Lucas 22:10, no momento de grande perseguição, naquele momento de Jesus, e os discípulos dizem: aonde será a Páscoa? E Jesus disse: vocês vão encontrar um homem com um jarro na cabeça. Quando encontrarem esse homem com um jarro na cabeça, vocês vão dizer a ele: aonde será a Páscoa? Somente um Deus para planejar tudo. E ainda diz: vai estar tudo mobiliado. Versículo 22, versículo 10. E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre lhe diz: aonde está o aposento em que eis de comer a Páscoa com os seus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. E aí fazei os preparativos. Olha um Deus onipresente, que já sabia lá na frente o que ia acontecer, qual seria a mobília. E por que você se preocupa com as pequenas coisas? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O seu Deus quer tirar hoje do seu coração a ansiedade que você tem. O seu Deus já preparou para você o melhor casamento, a melhor festa, a melhor casa. O Senhor já preparou para você a melhor educação dos seus filhos. O Senhor já está preparando para você o melhor emprego. Mas Mateus diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. É preciso buscar conhecer o Deus que planeja tudo. Se você não buscar o Deus que planeja a sua vida, os seus planos não vão se concretizar, porque vão ser guiados pelos seus planos e não pelos planos de Deus. Nós já estamos terminando. Eu quero terminar com Mateus capítulo 6, versículo 8. E esse texto de Mateus 6, 8 vai falar sobre mim e sobre você. Não mais sobre Abraão, sobre Moisés, não mais sobre
aqueles discípulos apavorados com uma Páscoa que deveria ser celebrada. Mas vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que saia da sua boca, do seu coração, Deus já sabe o que você precisa. E é por isso que você deve entregar a Ele, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor conhece a minha vida, mas nesse momento, isso está afligindo o meu coração. Eu tenho um desejo tão grande de alcançar isso. E eu não sei quando isso vai se realizar, mas eu sei que o Senhor sabe. Então, por favor, traga paz ao meu coração nesse momento. Me faz entender o Deus que está planejando a minha vida. Me faz ter paciência para esperar o seu momento disso acontecer. Não me deixe cair na cilada do inimigo de me apresentar alguns presentes parecidos com aquilo que é perfeito que vem do Senhor. E é por isso que é necessário nós entendermos que nós temos um Deus que já nos planejou. E o que você precisa nessa noite? É hora de entregar aos pés do Senhor. Gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento, levasse o seu pensamento a Deus, ao seu Deus. Isso que você vai entregar a Ele não é surpresa para Ele, porque Ele já conhece seu coração. Mas há uma necessidade de que você professe diante dEle as suas necessidades. Crie intimidade a partir de hoje com o seu Deus, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor. Está difícil de entender tudo que está acontecendo. Tenho passado por aflições e dificuldades. Mas essa noite eu ouvi que existe um Deus que já planejou tudo. E eu quero voltar a crer nesse Deus que planejou a minha vida. E a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que tem planos de paz e não de guerra. Amém. E é esse Deus que você deve buscar. Um Deus que vai te trazer paz na sua caminhada. Mas há uma necessidade de entrega de caminho, de observação para esse Deus, dizendo: Senhor, me faça entender os seus caminhos. Eu gostaria de orar por você nessa noite. E se você nessa noite gostaria de entregar algo específico ao Senhor, você pode erguer a sua mão. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus. Amém, Senhor, amém. Deus conhece o seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje crendo fielmente que o seu Deus não mudou. O Deus que atendeu Abraão é o mesmo Deus que pode te atender. Amém. O Deus que planejou aquela arca para Noé é o mesmo Deus que está planejando a arca da sua família. É o mesmo Deus que não te abandona. É o mesmo Deus que não me abandona. E nesse momento entregue tudo ao Senhor, sem reservas. E crie intimidade com esse Deus. Intimidade é falar a verdade de forma simples e objetiva a Ele, dizendo: Deus, eu não tenho palavras bonitas para falar ao Senhor nesse momento, mas eu quero te dizer do fundo do meu coração: eu preciso da sua ajuda. A minha vida está nas suas mãos. Me faz entender que o meu futuro o Senhor está desenhando, ou o Senhor já desenhou. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa de tal forma, Pai, que em todos os momentos difíceis nós vemos a sua mão, Pai. Ó Deus, eu te entrego agora, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente. E eu te peço, Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha fazer com que os corações presentes nesse culto, Pai, possam entender que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, Pai. Senhor, nos faz querer conhecer melhor o Senhor, querer desfrutar do Seu cuidado, Senhor.
Ó Deus, nos faz entender que os desertos são necessários para que nós venhamos a ser modelados conforme ao que o Senhor quer de nós, ó Deus. Ó Pai, nos faz cristãos maduros, ó Deus. E se para sermos maduros tivermos que passar por desertos, Pai, abençoa-nos a entender a Sua vontade, Senhor. Senhor, abençoe a irmã Raquel, que amanhã vai fazer aquela quimioterapia. O Senhor já desenhou, Pai. A Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida, Senhor. E nós temos desfrutado da Sua fidelidade no nosso meio. A Deus, abençoe a Lorena, Pai, que veio ao mundo. Que essa criança possa crescer com muita saúde, Pai, e possa ser uma bênção no nosso meio, Senhor. Ó Pai, o futuro dela o Senhor também já desenhou. E nós te pedimos que o Senhor possa estar nos dando a oportunidade de ver essa bênção crescer e essa bênção te servir, ó Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E nos faz ter paciência, Pai, para entender tudo aquilo que o Senhor já escreveu. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai, aquele que morreu pelos nossos pecados, totalmente planejado pelo Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar desse amor nessa noite, e de sermos chamados filhos do Senhor, Pai, porque todos quanto receberam, ó Pai, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Ti, Pai, e é por isso que nós estamos felizes, ó Senhor, pela entrega do Seu Filho. Em nome desse Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos colocar em pé, terminarmos o culto. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão nessa noite. E que você possa crer que a sua semana, Deus, Ele já escreveu. Amém. E que vai ser uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos erguer nossas mãos e dizer que esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 17. Amém. Que o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que nos criou, possa estar nos protegendo, Pai, nos guardando de todo mal e nos fazendo retornar aqui, se for da Tua vontade, ó Pai, mais uma vez para Te adorar, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.